Luiz Fernando Fux, que é produtor rural em Giruá e é presidente da AproSoja RS. O que dá para esperar dessa próxima safra de soja? Isso é uma pergunta que tem sido feita, a gente tem sido solicitado para sempre falar a respeito do que está acontecendo com a atual safra. E o prognóstico realmente ele é muito bom até o presente momento, com condições assim, pode dizer, excepcionais para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem um estigma da seca, né? Então havia prognósticos do Laninha, logo após o El Niño, muito forte. Então fica aquele estigma de uma seca, né? Todo mundo com muito receio de que fosse haver uma estiagem. Mas as coisas mudaram de uma maneira, né? E, digamos assim, mudaram mesmo e o clima se apresenta em condições muito boas. O nosso prognóstico é que, finalmente, esse ano o Rio Grande do Sul poderá ultrapassar os 16 milhões de toneladas de grãos de soja. Cleiton. Bem, a questão do tempo, o senhor fala que ele melhorou, mas agora nos próximos dias, qual que serão as condições ideais? Mais chuva, mais tempo seco, como é que o senhor avalia isso também? Para termos, de fato, uma colheita satisfatória, como é a previsão? Olha, ele mantendo essas chuvas regulares, como vinha acontecendo, né, seria uma coisa sensacional. A gente nunca sabe, né? Agora, até a próxima quinta, não há uma previsão de chuva, acho que isso vai se confirmar. Está se confirmando porque está soprando o vento sul mais seco, né? Mas, por enquanto, nada que se possa dizer que vai haver um período de estiagem, né? Os anos de transição, ou digamos assim, onde não é El Niño, não é Laninha, eles se caracterizam por chuvas irregulares, né? Isso se apresentou em dezembro, mas depois essa condição mudou. Eu espero que siga. Falar do tempo a gente às vezes exagera, né? Mas eu acredito que as coisas vão seguir a contento até o final do ciclo, vai permitir uma boa safra. Claro. Uma boa safra, então, aqui no estado, sim, como o senhor está prevendo, como prevêem também os especialistas. A colheita, tradicionalmente, ela começa por qual região? Olha, eu acho que para a região das Missões aqui, dos lados de São Borja, né? A Cruz Alta também já está alguma coisa de soja super precoce em pivôs, né? Até mesmo fora de pivôs. É por essas regiões. A região mais do Planalto, indo para o lado de Passo Fundo, colhe um pouco mais tarde por causa da temperatura, né? Uhum. Uma coisa que a gente poderia, que é a grande expectativa agora, né? Ultrapassada essa questão do clima, é quanto à questão do preço em função da posse do Donald Trump a partir amanhã, né? Na sexta-feira. Então há muita conversa, também eu creio que há muita desinformação quanto à pessoa do presidente, e fica a expectativa do que vai acontecer em termos de dólar, né? Então a gente acompanha vários meios jornalísticos, né, escritos e falados, e realmente não há um consenso do que vai acontecer. E a questão da comercialização está um tanto travada, aguardando as definições do novo presidente, né, principalmente em relação ao dólar. Right? Questões ainda das colheitas nas regiões aqui do Rio Grande do Sul. O senhor fala que pelos lados de São Borja, também Missões, deve começar a colheita na safra mais precoce, mas é a partir de qual data? Março, abril? Março. A colheita, nos últimos 6 anos, ela vem se adiantando, né? Eu acredito que agora, a partir do início de março, começa a colheita. Né? E ela é rápida, né? Existe bastante capacidade de máquinas, né? Houve uma aquisição muito grande nos últimos 2, 3 anos atrás de equipamento, e a colheita, se você for analisar, ela é muito rápida, né? Uma grande capacidade de máquinas para a colheita, tanto particular como de prestadores de serviço. Né? Alguma coisa está acontecendo agora, de colheita de soja super precoce, e também nas áreas de pivô, mas isso não é uma área, assim, digamos assim, muito representativa. E a produtividade esperada de quantas sacas por hectare, né, na nossa região? O senhor tem uma previsão já? Eu acredito que nós vamos atingir a média dos 50 sacos esse ano. Que é uma média... coisas correrem como estão, Uma média boa. Uma média excelente. Para as condições de clima e solo que nós temos aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul, é uma condição muito boa, é um ano muito bom, 50 sacos por hectare. Sem dúvida. Agora a questão também do preço, que o senhor já havia comentado, mas realmente interfere muito a questão da posse do novo presidente americano? Como? Interfere muito a questão da posse do novo presidente americano?
Bom, o dólar é a moeda de troca mundial, né? Inclusive ela substituiu o ouro. É a moeda de referência. Então, a pessoa que manda no país, né, ela vai ter influência na política do país externa, e tanto interna como externa, e isso vai afetar o dólar. A política de juros americanos afeta o dólar. Então, você fala em que aumento de juros já é tido como certo, né, por causa da inflação e alguns outros fatores. Então, vai valorizar o dólar porque mais capital se desloca aos Estados Unidos em busca dos benefícios dos juros, né. E também a questão do protecionismo, que se fala que ele vai aumentar as barreiras, ou, né, diante de um mundo que se tornou, digamos assim, houve uma globalização e uma queda das barreiras alfandegárias, que muitos citam como muito bom, que isso foi favorável para o mundo, mas por outro lado a economia americana foi muito afetada por esse liberalismo. Eles perderam realmente muitos empregos, eles se tornaram os grandes importadores mundiais, e com certeza o Donald Trump, na plataforma de campanha dele, ele vai aumentar, então, as restrições às suas exportações exacerbadas. Há até um termo que se usa para isso, que é o chamado dumping social. Enquanto alguns países, por exemplo a China, né, alguns países asiáticos, eles não têm aquela proteção e aquela carga tributária, os custos maiores, né, para a produção, envolvendo custos trabalhistas, outros países não têm, a China não tem. E isso ele vai tentar reverter, ou vai tentar melhorar a questão da produção nacional impondo barreiras, é o que se fala, né? Então isso pode acontecer e quanto a isso não se sabe o que vai acontecer com a China, poderia então afetar o nosso comércio com uma redução da atividade econômica da China. Mas tudo são especulações, né, Cleiton? Mas eu acredito que a posse do Donald Trump vai se tornar, na verdade, o comércio mundial vai se alavancar, principalmente em função das barreiras que essas convenções ambientais sobre a redução de carbono impuseram no mundo. Então, só isso aí já vai movimentar mais a indústria mundial. Particularmente, o senhor acha que o preço, ele tende, com a posse do novo presidente americano, ele tende a aumentar ou tende a cair nos primeiros momentos, quando começar mesmo a colheita de fato da soja? Olha, são tantos fatores envolvidos que eu vou ter que me reservar a essa opinião. Pode ser que suba, mas pode ser que baixe, sabe? Eu não teria os meios, os subsídios para fazer uma afirmação dessas. Porque realmente a posse do Donald Trump vai ser um marco na política, na geopolítica mundial. É um fator assim de uma alteração muito significativa dos rumos no mundo. Né? Eu tenho por mim que vai ser bom para o mundo. Apesar de todo mundo estar criticando o Donald Trump, né, uma série, inclusive, de desinformação a respeito dele, mas eu acredito que isso, no médio prazo, vai ser bom para o mundo. O mundo vai tomar um rumo um pouco mais definido, digamos, em termos econômicos, nos fundamentos da economia, e não tanto nos meios de especulativos, né? Sim. Como você vem vendo a nível de mundo aí, não há muito sentido no que acontece com as bolsas de valores, até a própria soja nos bolsos de valores, né? São coisas completamente aleatórias que você não tem como prever. Atualmente, o senhor considera bom o preço da soja? Atualmente está razoável. Razoável. Está razoável, né? E eu digo assim, dependendo do que acontecer, se o dólar subir, vai ficar muito bom, né? Sim. Mas se o dólar vir a cair, né? Ou até o próprio preço na bolsa baixar dos $10, o bushel, aí vai começar a ficar muito apertada a relação de custo e benefício, né? Vai ficar muito apertado. Qual que seria, na sua visão, o preço ideal atualmente? Olha, hoje teria que estar nos $12 o bushel. $12 o bushel. Porque o custo de insumos, a pele não está assim exacerbado, né? Apesar dos insumos, o custo de insumos da lavoura vem aumentando, né? E significativamente. A questão são os custos correlatos, né? Que você tem o custo de manutenção da propriedade. Então, máquinas, né? Juros, mão de obra, impostos, taxas, né? Tudo isso aí vem luz, água não, porque o produtor não tem água encanada, mas a questão da energia elétrica para a água, né, telefone, todos esses custos correlatos que estão envolvidos na produção, eles aumentaram bastante, né? Eles estão pesados. Então os custos, as margens são ajustadas, né? As margens são mais ajustadas. Luiz Fernando Fux, presidente da AproSoja RS.